Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no TikTok, mais uma live devocional. O que significa isso? Esther, o que é um devocional? É um tempo dedicado a alimentar o espírito, ou seja, um tempo dedicado a ler a Bíblia, meditar naquilo que você leu, refletir sobre aquilo, orar, buscar intimidade com Jesus, buscar pela presença de Deus. Então aqui nós estamos juntos fazendo isso, falando sobre a palavra de Deus, refletindo sobre aquilo que eu trago para lermos juntos. E eu creio que a presença de Deus se manifesta aqui sempre. É uma alegria estar aqui com vocês, porque eu sinto realmente esse agir do Espírito Santo de Deus. Eu sinto que quando nós estamos aqui juntos, há este movimento do Espírito Santo. Então ele vai falando, vai ministrando aos nossos corações, não só ao de vocês, mas ao meu coração também. Saibam que eu saio tão edificada quanto vocês dessas lives, viu, gente? Para mim, assim, é um grande presente estar aqui, porque realmente quanto mais a gente fala, quanto mais a gente ensina, mais a gente consolida aquilo dentro de nós. Aquele que fala é o primeiro a ouvir e é o primeiro também a ter que praticar aquilo que está falando. Então, agradeço a vocês por essa oportunidade. Até me emocionei um pouquinho antes aqui, quando a gente ainda não estava gravando, porque não sei se vocês sabem, mas antes da gente começar com a gravação aqui oficial, que vai lá pro aplicativo vizinho de vídeos que começa com Y, aquela rede vizinha de vídeos longos que começa com Y. Então, essa live vai para lá, se Deus quiser. Mas antes de começar essa gravação oficial, eu tenho um tempo de conversa com as pessoas que estão aqui interagindo, que são os primeiros a estarem aqui na live. A gente tem uma conversa super espontânea. E aí eu me emocionei agora há pouco, porque eu falei, nossa, tem pessoas que estão aqui todos os dias. Todos os dias estão aqui me ouvindo com o coração aberto, que esperam pela minha palavra. E, nossa, isso é muito especial para mim, gente, de verdade. Isso, assim, me traz uma responsabilidade, mas me dá um prazer também, sabe? Eu me alegro mesmo em saber que vocês contam comigo, que as minhas palavras, de fato, podem edificar o coração, a mente, o espírito de vocês. Então, agradeço essa receptividade e essa oportunidade, tá bom? Glória a Deus por essas nossas lives, que são muito mais do que lives, né? São realmente um tempo de edificação. Então, estamos muito juntos nessa, tá? E o tema dessa nossa live de hoje é preocupação. O tema que, olha, a gente precisa meditar nisso, nessas nossas conversas com Deus. Eu falo que essas lives, elas são uma extensão do meu devocional pessoal, né? Então eu tiro um tempo da minha manhã e da minha noite para realmente orar, para ficar ali em silêncio, no secreto, buscando pela presença de Deus, porque Deus já é presente, Ele é presente em todo o tempo, Ele é soberano, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, então Ele está em tudo, né? Ele está presente, Ele é vivo e presente, só que nós, muitas vezes, não usufruímos dessa presença dele. Precisamos nós nos elevarmos para que a gente sinta este amor que já está disponível a nós. Então eu tiro um tempo para me dedicar assim mesmo, a me aprofundar nessa relação com Deus, a sentir Ele de uma forma nova e mais profunda, porque eu creio que a cada dia Deus tem porções novas a nós, para que nós possamos conhecê-lo de maneira ainda mais íntima. Tá bom? E aí eu gosto de estender a vocês um pouquinho daquilo que eu pensei ao longo do dia, de acordo com as minhas vivências, com as minhas conversas. Às vezes tem a ver com a minha leitura matinal da Bíblia, ou às vezes não tem nada a ver. E eu vou ler para vocês hoje Mateus 6, a partir do versículo 25. E não teve a ver com o meu devocional da manhã, mas teve a ver com algumas situações que eu ao longo do dia fui conversando com pessoas, e por isso que eu falo, né, que muitas vezes o Senhor, Ele se manifesta a nós de maneiras mais específicas e até mesmo mais profundas através dos nossos relacionamentos. Por isso que o ser humano sozinho é muito limitado, mas quando estamos juntos, somos o poder de Deus no mundo. Eu creio nisso. Quando nós estamos unidos a outras pessoas, essa unidade
tem grande poder. Isso faz com que realmente a glória de Deus seja manifestada, sabe? Então, hoje ao longo do meu dia eu tive algumas conversas com algumas pessoas, sem contar as mentorias que eu dei, que me trouxeram esta palavra que está em Mateus 6, que eu vou compartilhar agora com vocês, e que vão dar uma base para a nossa conversa de hoje com o tema preocupação. Então, vou ler para vocês aqui Mateus 6, na versão NVI. De nada vale preocupar-se. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida. Isso era Jesus falando, tá, gente? Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, eu amo o versículo 27, gente. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eu quero parar nesse versículo, gente, o 27, e eu quero trazer para nós essa reflexão de uma forma muito profunda, sabe? Porque tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente assimila, nós precisamos realmente fazer daquilo uma verdade. Nós precisamos crer nessa palavra. Essa palavra de Deus, se a Bíblia é a palavra de Deus, se nós cremos na palavra de Deus, se nós cremos em Jesus, nós precisamos realmente viver isso que está sendo dito. Então, como é na prática a gente exercitar esta confiança de que a cada dia o Senhor proverá nas nossas vidas? Como é uma vida onde nós não temos esta preocupação, já que nós não podemos acrescentar uma hora sequer aos nossos dias? Não é? Existe uma parte que é nossa, claro. Então, assim, não é você esperar cair do céu, né? O maná, ele vem. Quem já leu o Antigo Testamento sabe, né? Que o maná, ele vem, o Senhor, ele derramava dos céus alimento, né? Para o povo. Mas eu creio, gente, que nós precisamos sim fazer a nossa parte, nós precisamos dar esses passos adiante, não reclamar, não murmurar, mas realmente ser obediente ao Senhor, e Ele proverá, né? Ele vai cuidar, Ele vai saciar a nossa fome, a nossa sede. Porém, sim, nós temos que dar o passo. E aí nós precisamos o quê? De discernimento para entender aquilo que cabe a nós e aquilo que devemos entregar nas mãos de Deus, porque é Ele quem fará, é Ele quem vai agir, e nós precisamos o quê? Aprender a descansar nele. Então, tem tantas coisas na nossa vida que a gente quer dar conta, que a gente quer fazer, que a gente quer realizar, que a gente quer resolucionar, tá certo? Solucionar. E isso só faz com que nós fiquemos ansiosos. Ontem eu falei aqui, caso alguém que está me assistindo agora, ou caso alguém que vai assistir na gravação depois, caso alguém aqui queira assistir uma aula que eu dei fechada com o tema ansiedade, me avisa aqui nos comentários, tá bom? Me manda direct, me manda mensagem lá no Insta, porque eu tenho uma aula com foco neste tema, neste assunto, ansiedade. E aí eu explico desde assim os gatilhos da ansiedade, como você identificar se você está numa crise de ansiedade, porque não necessariamente a crise de ansiedade vai te levar à crise de pânico, ou uma depressão. Não, pode ser que sim, mas muitas vezes uma crise de ansiedade vai te fazer paralisar, vai te fazer procrastinar. Então, a ansiedade ela tem várias formas de se expressar. E pode ser que você não esteja reconhecendo, sabendo que você está com um excesso de ansiedade, porque ansiedade todos nós temos,
Mas o problema não é você ser uma pessoa que tem ansiedade, mas você deixar a ansiedade te dominar, você estar com uma ansiedade exacerbada, tá? E eu explico isso nesta aula com foco neste tema. O nome dessa aula é A Beleza da Alma Leve, mas é uma aula restrita, privada, só para inscritos na época, eu dei no final do ano. Então, caso alguém queira assistir, eu vou disponibilizar para venda, tá bom? Por um valor assim bem simbólico. Então, caso você esteja passando por isso, você esteja se sentindo no automático, ansiosa, esteja se sentindo paralisada, procrastinando muito ou acelerada demais, me avisa e eu disponibilizarei esta imersão para você, tá bom? Me escreve aqui ou no Insta, ou para quem tá no grupo do WhatsApp, não sei se vocês sabem, mas na descrição desse vídeo tem um link e também no meu perfil aqui do TikTok tem um link que é do WhatsApp, onde tá escrito com o nome, né? O nome do grupo é Devocional com Esté. Então, vocês aqui no meu perfil do TikTok e na descrição do vídeo dessa gravação vai estar escrito o link para você entrar nesse grupo, que é para quem quiser, tá bom? Compartilhem, entrem. Lá não fico divulgando cursos, nada disso. É realmente uma extensão dessas nossas lives. Então, amores, esse versículo, né, essa passagem, ela mexe muito comigo, porque é muito fácil a gente querer controlar as coisas e a cada dia, a gente acorda com um planejamento na nossa cabeça de como o dia deve ser. E quando as coisas não saem conforme a gente espera, a gente se frustra. Então, a frustração, ela é um sentimento muito comum nos nossos dias, na nossa vida, porque nós fazemos planos e nós queremos que as coisas saiam exatamente como nós planejamos. Só que Deus, ele age conosco de uma forma muito peculiar. Muitas vezes, ele não participa desse nosso planejamento. Então, os planos dele para nós são completamente diferentes daqueles que nós estávamos esperando e imaginando. Justamente porque aquilo que ele tem para nós é muito maior do que a gente pode conceber com a nossa própria cabeça, com os nossos próprios olhos, inclusive. Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Tem uma passagem que diz isso, e não sei se é exatamente assim, não tenho ela decora aqui, mas eu creio nisso, que Deus muitas vezes nos leva inclusive a desertos para que a gente possa o quê? Amadurecer, para que a gente possa realmente ver essa frustração tomar forma em nós, para que a gente solte mão das coisas, para que a gente solte pouco o controle, para que a gente se permita ter uma vida de obediência, uma vida de submissão a Deus. Não porque Deus é egoísta, não porque Deus é machista, não porque Deus é isso e aquilo. É só porque Deus, ele tem tanto amor por nós que ele sabe que nós nos contentamos muitas vezes com migalhas. E o que ele tem para nós, gente, é muito maior. Quando a gente tem uma vida de submissão a Deus, nós somos constantemente surpreendidos. Porque ele nos leva além de nós mesmos, porque ele não nos vê com os nossos próprios olhos. Deus nos vê com os olhos dele. Deus nos vê com olhos crísticos, que são os olhos de Jesus. Jesus, o Cristo. Jesus é a expressão da perfeição da criação. Um dia seremos como Jesus, o Cristo. Mas enquanto isso, nós precisamos buscar em Jesus essa referência e sermos uns aos outros essa referência desse olhar que nos leva além de nós mesmos, além dos nossos pensamentos, além dos nossos autoconceitos. Entende? Porque muitas vezes a gente quer ir para uma rota que a gente vai sim ter alguns resultados bacanas, legais, mas com Deus a gente pode ir muito além. E Deus fala: minha filha, entrega a mim o teu coração, entrega a mim este anseio da sua alma, porque isso não vai te preencher, porque isso não vai te deixar feliz, porque isso não vai te trazer verdadeira realização. Você vai alcançar e ainda assim você vai sentir um vazio na sua alma. Então, minha filha, deixa eu cuidar de você. Deixa que eu vou prover na sua vida. Venha até mim. Busque o meu reino em primeiro lugar e o mais lhe será dado por acréscimo. Descanse em mim. Aprenda a confiar em mim. Porque você não precisa fazer essa caminhada só. Porque você não precisa fazer pela força do seu próprio braço. Porque vocês humanos... Tô falando como eu penso que Deus deve falar, tá? Porque vocês humanos
tem essa resistência, essa teimosia em querer fazer tudo com a força do próprio braço, enquanto que os meus são braços soberanos, são braços, que não se cansam, que não ficam pesados, que não ficam exaustos, mas que te acolhem, Sintam o acolhimento, gente, sintam esses braços fortes, grandes, que trazem esse conforto a nós, que nos empurram quando a gente precisa ir, que nos levam adiante de nós mesmos, que são os mesmos braços que nos impulsam, que trazem esta força, este empurrão de coragem, de força, de ânimo. São os mesmos que trazem para perto, que resgatam, que acolhem, que abraçam, que trazem conforto, que trazem um quentinho. Ei, filho amado, ei, filha amada, descanse em mim, porque as tuas preocupações, elas não são necessárias. Descanse em mim, entrega tudo a mim, porque eu quero trazer descanso à tua alma, eu quero mostrar que a cada dia você pode confiar, faça a sua parte de todo o seu coração, porque o mais eu vou prover, o mais eu vou fazer acontecer, as portas eu vou fazer abrir, mas as coisas são num tempo diferente, o tempo meu é diferente do tempo seu. Descanse em mim, busque a mim, confia em mim, aprenda a confiar. Esses corações humanos que são tão desconfiados, que são tão inseguros, mergulhe em mim, minha filha amada, meu filho amado. Mergulhe em mim, porque eu vou te fazer andar sobre as águas. Eu fiquei pensando nisso, sabe, gente? Olha só, seguindo nesse mesmo espírito de confiança, eu quero prosseguir a leitura de Mateus 6, agora versículo 28, que diz assim: Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Se Deus veste os lírios do campo, não é isso? Calma. As ervas do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ou seja, se nós reconhecemos a Deus como Pai, o que um Pai amoroso, justo, bondoso fará àqueles que são filhos, que são amorosos, que são zelosos, que temem ao seu Pai, que temem em amor, que seguem as direções do seu Pai? Deus não se alegra com isso, gente? Um pai não se orgulharia muito do seu filho? Portanto, se nós fazemos a nossa parte, se nós seguimos as Escrituras Sagradas, se nós mergulhamos na leitura das Escrituras, da Palavra de Deus, se nós mergulhamos, se nós meditamos na Palavra de Deus, se nós buscamos de todo o coração seguir, agradar ao coração de Deus, se a gente busca aprender com Jesus o caminho ideal, se a gente busca aprender em Jesus o coração dele, a alegria que vem dele, olhar com os olhos dele, será que Deus, o nosso Pai, não vai zelar por nós, não vai cuidar da nossa vida, não vai prover, não vai proteger a nós? Que pai é este que não cuida dos seus filhos? Este pai não é o pai que nós vamos encontrar com Deus, porque Deus é um pai perfeito. Deus é um pai amoroso, bondoso. As tuas misericórdias são inesgotáveis. Então, amores, nós precisamos o quê?
permitir que Deus exerça o papel dele de pai, inclusive, nas nossas vidas. Vocês já pararam para pensar que quanto mais a gente fica tentando controlar as coisas, quanto mais a gente fica forçando, quanto mais a gente fica tentando ser autossuficiente, quanto mais a gente fica tentando fazer tudo pela força do nosso próprio braço, pela nossa própria lógica, nós estamos tirando o espaço que Deus quer dar a nós. Nós estamos... não é que nós estamos impedindo a Deus, mas nós estamos preenchendo lugares que Deus gostaria de estar atuando na nossa vida, que é o lugar de pai, é o lugar paternal. Você tem dado espaço na sua vida, na sua mente, no seu coração, para que Deus te revele a paternidade dele? Ou você tem preenchido a sua mente, o seu coração, com aquilo que vem de si mesmo, tentando fazer tudo pela força do seu próprio braço, tentando controlar as coisas, tudo e todos, tentando ser autossuficiente, tentando fazer acontecer pelo seu próprio braço, pelo teu próprio esforço? Será que você tem deixado Deus ser Deus na sua vida? Será que você tem deixado Deus ser soberano, ser um pai, com todo o papel de pai? Você tem deixado Deus exercer o papel paterno na sua vida, no seu coração? Pensa nisso, reflete nisso, porque isso é algo muito profundo. Todos nós somos muito controladores, a gente quer fazer as coisas do nosso jeitinho. Tem que ser com a nossa cara, do nosso jeito, com o nosso toque. Só que Deus, muitas vezes, tem coisas diferentes para nós, que são muito melhores. Pode crer que são muito melhores do que você faria, você por você mesmo. Inclusive o nosso senso é muito, mas muito limitado. Nossas percepções são muito falsas, são muito limitadas. Mas quando nós começamos a aprender aquilo que vem de Deus, quando nós começamos a aprender com Jesus sobre obediência, sobre submissão, sobre entregar e confiar de todo o nosso ser, de todo o nosso coração no Pai, ao Senhor, coisas novas começam a acontecer dentro de nós. E nós começamos a conhecer Deus de um jeito mais profundo, mais íntimo. E a nossa vida começa a ganhar mais leveza, começa a ganhar uma fluidez diferente, porque nós começamos a experimentar essa vida de submissão a Deus, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de flow, no sentido de leveza mesmo, de paz interior. Porque uma vida com Jesus deve ser, tem que ser uma vida que a gente encontre nas adversidades, nas tribulações, nos desertos, a paz de espírito. A gente precisa ter momentos de lucidez, a gente precisa ter momentos santos, onde o Espírito Santo de Deus ministra em nosso coração e nos relembra que Deus está conosco, de que a mão de Jesus está segurando a nossa e, portanto, a paz dele, que excede o entendimento, está sobre as nossas vidas. Dessa maneira, nós conseguiremos usufruir dessa paz que Deus Pai concede aos seus filhos em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Vocês creem nisso, gente? Vocês creem nisso? Porque eu quero crer cada vez mais nisso. Eu quero confiar cada vez mais em Deus. Eu quero não ter que me preocupar se os meus planos vão dar certo ou não, porque eu tenho tanta confiança em Deus que eu sei que as portas que forem fechadas vão ser um livramento dele, porque eu tenho me dedicado a buscar a ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Eu tenho amado a ele acima de toda e qualquer coisa. É isso que eu quero viver mais e mais, é a isso que eu me dedico todos os dias. E eu quero convidar vocês, a vocês também se unirem a mim nesse exercício de entrega, de renúncia diária. Porque diariamente nós precisamos renovar os nossos votos com Deus, Pai. A cada dia nós precisamos firmar novamente a aliança nesta relação com Jesus.
Mas não é para que de fato essa aliança permaneça, mas é para que a gente se lembre que essa aliança é eterna, que ela existe, que ela é eterna, que ela é para sempre. Mas nós precisamos nos lembrar que essa aliança existe, porque a grande questão não é sobre a fidelidade de Deus, não é sobre nós sermos salvos ou não, não é sobre o amor de Deus ou não, mas é sobre nós usufruirmos disso a cada dia. É sobre nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança a cada novo dia, a cada novo momento. Então nós precisamos renovar os nossos votos com Jesus, não para que Ele permaneça perto de nós, mas para que a gente possa usufruir dessa presença viva e constante dEle. Porque dessa maneira conseguiremos descansar na certeza de que Ele cuida de nós, na certeza desse amor fiel que nos leva a lugares novos e a lugares inimaginados por nós mesmos. Cada renúncia, cada dedicação a Deus, a cada vez que nós buscamos a Ele em primeiro lugar, a cada vez que nós desejamos amar a Ele sobre todas as coisas, Ele nos leva a lugares novos dEle. Nele, Ele traz porções novas a nós. E essas porções novas e maiores de Deus, que é o nosso Pai, cada vez que nós recebemos mais, a cada vez que nós topamos receber mais de Deus, a cada vez que nós buscamos as virtudes do Espírito Santo, mais e mais em Jesus, em Cristo Jesus, mais conseguimos viver a bem-aventurança daqueles que confiam no Senhor. Mais nós conseguimos usufruir de todas as virtudes que emanam de Cristo Jesus. Mais elas se tornam nossas, mais nós sentimos que elas são reais, que elas são possíveis a nós também. Mais nós conseguimos emanar isso que vem dele, para a honra e glória de Deus. Então que estejamos aqui juntos, unidos e reunidos nesta renovação de votos com Deus, nesta aliança com Jesus. Amém? Que esta seja a oração e a vontade do nosso coração, mais e mais a cada dia. Ok, amores? Que delícia esse tempo com vocês. Muito obrigada. E agora me despeço então com um abraço em cada um. Bom descanso a todos, que Ele nos guarde, que Jesus nos guarde, nos ilumine, que os anjos de Deus estejam acampados ao nosso redor, nos livrando, nos guardando e nos inspirando a buscar mais e mais de Jesus. Um super beijo, gente. Fiquem com Deus e até logo.